Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apocalipse Revelado. Já vamos avançado neste estudo este em que estamos a analisar o livro do Apocalipse, versículo a versículo, símbolo a símbolo. Temos visto as várias visões que João teve e que estão descritas aqui no livro do Apocalipse e vamos hoje terminar a sexta visão, a visão da queda de Babilónia. Fazendo apenas um pequeno resumo dos dois episódios anteriores, onde já iniciamos o estudo desta visão, nós iniciamos com, mais uma vez, uma introdução que se passa no céu. E desta vez não temos referência ao santuário. Pela primeira vez não temos referência ao santuário, ou seja, os ministérios de Cristo no santuário já terminaram. Depois estivemos a analisar quem é esta Babilónia. Desde o versículo 3 ao versículo 18, vimos várias características desta Babilónia, desta prostituta. Vimos que é uma igreja, vimos que se localiza em Roma, que é por ela própria também uma cidade, ou seja, a cidade do Vaticano, que tem ídolos, ou seja, pratica idolatria, que acredita na justificação pelas obras, que a lei de Deus, durante este período e por esta entidade, foi adulterada, foi alterada, e também vimos que durante o seu auge de poder perseguiu e matou, e esse poder terminou precisamente em 1798, onde sofreu um grande golpe, exatamente quando este poder de Roma papal, em que o Papa foi levado preso e desde então nunca mais teve o poder que tinha anteriormente. Também analisamos os versículos 10 e o versículo 11, onde vimos que é apresentada uma sequência de poderes, ou seja, que esta Babilónia faz parte de uma sequência que, por sua vez, também teve um império babilónico. Esta Babilónia que estamos aqui a estudar no capítulo 17 é uma Babilónia simbólica, mas vem na sequência de vários impérios e da própria Babilónia real. É muito interessante que nos fala aqui de 7 reinos que ao longo da história dominaram a cena mundial. E vimos realmente que o primeiro foi Israel, depois foi substituído, ou seja, a coroa do poder passou para a Babilónia, depois para a Medo-Pérsia, de seguida para a Grécia, Roma Imperial, depois Roma Papal e finalmente os Estados Unidos da América. Mas dizia o texto que havia um 8º reino, que era um que já tinha existido antes. Ou seja, esta Babilónia, esta Roma Papal, e que está sediada no Vaticano, é o poder por trás das ideologias do tempo do fim, que vão realmente levar a que aquilo que se passou na Idade Média, a perseguição que houve na Idade Média, volte a existir, mas desta vez pela mão dos Estados Unidos da América. Mas a entidade por trás das ideias, da filosofia, continua a ser a mesma. Muito bem, olhando para a estrutura desta visão, nós já analisámos a primeira parte, a cena introdutória no céu, já analisámos a segunda parte, descrição profética, nos fala da grande prostituta, e vimos também o primeiro intervalo, ou seja, que finalmente as mensagens angélicas iam chegar ao mundo e que todas as pessoas deste mundo iriam ouvir a pregação desta mensagem tão importante. E agora chegou a vez de estudarmos o intervalo 2, ou seja, os reis e mercadores da terra. Muito bem. Vamos então iniciar o estudo de hoje e vamos rever onde terminamos o estudo do último episódio. E porquê? Porque fala-nos de um período profético que nós não chegamos a definir. Quer aqui neste versículo, quer ainda num outro versículo do capítulo 17, tinha um outro período histórico, um período profético, temporal, que nós não analisamos e vamos analisar exatamente agora. Então dizia no versículo 7 e 8 o seguinte: quando ela se gloriou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, nesse mesmo dia, virão as suas pragas, a fome e o pranto, as pragas, a morte e o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Então, como nós vimos, temos aqui um período de um dia. Num dia, tudo isto acontecerá, ou seja, um dia profético equivale a um ano literal. Então, estamos aqui a falar de um período de um ano. E dentro deste período de um ano, tudo isto vai acontecer. Ou seja, a visão anterior que nós falamos das pragas está contida neste período de um ano. As pragas vão ocorrer dentro deste período de um ano.
Mas como vimos também no capítulo 17, havia uma outra faixa de tempo que nós vimos e que está relacionada com isto. Vamos ler novamente em Apocalipse 17, 12 a 13, que nos diz: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm um intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Temos aqui um período de 1 hora, ou seja, 2 semanas. Nós vimos nos episódios anteriores que este versículo se queria dizer que, finalmente, por fim, a Europa irá se juntar àquilo que já vai inicialmente acontecer nos Estados Unidos, conforme o capítulo 13 do Apocalipse, em que eles vão assinar decretos, que inicialmente serão decretos que irão tornar o domingo um dia diferente dos outros, depois decretos que irão tornar o sábado um dia em que é obrigatório trabalhar, mais tarde leis que vão impedir as pessoas de comprar e vender que não cumprem com as leis anteriores e, finalmente, um decreto de morte. Então aqui nós vemos que finalmente estes 10 reis representam os países da Europa, vão também aderir. E isso é um sinal. Isso é um sinal que um período profético muito importante vai começar. E agora vem Apocalipse 18, 9 e 10 para completar este quadro. E diz assim: e os reis da terra, que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando vier a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, Babilônia, aquela forte cidade, pois em 1 hora veio o seu juízo. Mais um período profético, mais uma vez 1 hora, ou seja, a queda da Babilônia irá acontecer num espaço temporal de 1 hora, ou seja, 2 semanas. Então temos 2 semanas no capítulo 17, temos um período total de 1 ano e temos mais 2 semanas. Isto é muito interessante. Vamos colocar aqui um quadro para nós tentarmos entender o que é que isto quer dizer. Então temos um período de 1 ano, sendo que esse período de 1 ano pode ser dividido em 3 partes. As 2 primeiras semanas, depois um período de 11 meses e depois mais 2 semanas que finalizam este período de 1 ano. Quero-vos dizer que esse ano vai ser algo de extraordinário. Vai ser algo que este mundo nunca viu. Vamos ver exatamente o que é que vai acontecer durante este ano. Que decreto é este e o que vai desenrolar ao longo deste ano. Para iniciar, vamos ler Apocalipse 13, 13 a 15. Vamos relembrar então este decreto. O que é que diz? E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. E lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que foi ferida à espada e viveu. E foi-lhe concedido dar fogo à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. É este o decreto que estamos a falar. O decreto final para todos aqueles que não se conformarem com as leis destas leis universais que pretendem ditar como as pessoas hão de viver. Quem não aceitar que o domingo é um dia em que deve ser diferente dos outros, em que não se deve trabalhar. Quem rejeitar a obrigatoriedade de trabalhar ao sábado vai eventualmente ter que enfrentar esta pena de morte. E é exatamente o assinar estas leis por parte das nações europeias que vai desencadear este período de 1 ano. Como vemos em Apocalipse 17, 12 e 13, que nos diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Vemos aqui uma clara ligação entre estes versículos do Apocalipse 17 com os versículos que acabamos de ler em Apocalipse 13. Esta entrega de autoridade à besta, ou seja, ao poder de Roma papal. E isto marca então este período de 2 semanas. O que é que vai acontecer nestas 2 semanas? Vamos ler. Este decreto de morte vai ser assinado, então a Europa une-se ao poder do Vaticano, formando uma aliança com os Estados Unidos
e todo o mundo na condenação à morte a todos que querem guardar o sábado e todos os mandamentos de Deus. É verdade. A Bíblia apresenta este quadro extraordinário. Que todo o mundo se vai confederar com o propósito de obrigar as pessoas a rejeitar a lei de Deus, em especial o quarto mandamento. E todos aqueles que quiserem se manter fiéis terão esta pena sobre eles, esta condenação à morte. Ou seja, apenas 2 semanas após este episódio de finalmente a Europa se juntar a esta confederação e aceitar pôr em prática esta pena de morte, vai acontecer algo extraordinário. Vamos reler novamente Apocalipse 18, 7 a 8, que nos diz: quando ela se gloriou e em delícias esteve, ou seja, a autoridade lhe foi entregue, estava como rei neste mundo, tanto lhe dai o tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Quando finalmente os intentos desta Babilônia espiritual estiverem assinados num papel e este decreto de morte estiver promulgado, o que é que vai acontecer? Por isso, num mesmo dia, virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Então, este período de autoridade, depois um período de pragas e um período de queda, está todo dentro de um período de 1 ano. Exatamente o quadro que nós estamos a ver agora. Portanto, durante estes 11 meses, o que é que vão acontecer? Todos estão envolvidos neste plano do Vaticano que parece infalível, mas rapidamente se iniciam as pragas, morte, pranto e fome. Temos aqui um tempo de angústia. Durante 11 meses, esta terra passará por tormentos nunca antes sentidos. Porque apenas alguns dias após esta Confederação Mundial ter assinado o decreto, as leis que condenam à morte aqueles que se quiserem manter fiéis ao sábado do Senhor, as pragas se irão iniciar. E este mundo passará por meses de angústia terrível como nunca passou no passado. E depois temos o outro período de 2 semanas, que é que representa finalmente a queda de Babilônia. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela plantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em 1 hora veio o seu juízo. Finalmente, ao fim de todo este tempo, os povos deste mundo vão reparar que foram enganados. Irão se virar contra a origem de todos estes intentos e irá ser a queda de Babilônia. Mas simultaneamente a isto, o que é que vai acontecer àqueles que eram alvo do decreto de morte? Vamos ler Apocalipse 17, 14 a 17. O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também aqueles que estão com ele, os chamados, os eleitos e os fiéis. Disse-me ainda, isto é, a queda da Babilônia: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chefes que viste e a besta, e estes se odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Porque Deus lhe pôs no coração executarem o intento dele, chegaram a um acordo e entregaram à besta o seu reino. Então os mesmos que poucos meses antes assinaram este decreto, estes 10 chifres, os povos da Europa, os povos de todas as nações, vão chegar à conclusão que foram enganados e vão se virar contra esta Babilônia espiritual, contra a Roma papal. Vamos olhar então para o nosso quadro e completar este período de 1 ano. Então, nestas últimas 2 semanas deste período de 1 ano, temos que o povo de Deus será salvo da morte e o Vaticano será destruído pelos mesmos que antes das pragas o apoiavam. Durante estes 11 meses,
todos os tormentos vão passar nesta terra, as pessoas vão finalmente chegar à conclusão que foram enganados. E este período destes 11 meses representa a primeira à quinta praga. E este período de 2 semanas é um paralelo da sexta praga que, como vimos, representa secar as águas do rio Eufrates. Ou seja, os povos vão abandonar, vão chegar à conclusão que estavam a ser enganados e serão virar contra a própria origem de todos estes pensamentos, destas ideologias e desta ideia do sábado sendo não um dia santo, mas sim o domingo. Agora, nós olhando para este quadro, ficamos a pensar assim: será que realmente isto vai acontecer exatamente como está aqui? Porque parece exatamente, olhando para este quadro de tempos proféticos, que nos fala de um período de 2 semanas, depois um período de angústia de 11 meses e finalmente um livramento, mais um período de 2 semanas. Vamos ler. Vamos ler e tirar uma conclusão se realmente isto vai ser assim. Diz-nos assim: as duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Ester, está-se a falar do povo de Israel nos dias de Ester, enquanto ainda estavam cativos, não foram peculiares a esse tempo somente. Aquilo que se passou nos dias de Ester não foi apenas referente àqueles dias. O revelador, aquele mesmo que nos revela através do Apocalipse, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas estas palavras. Continua: o mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira Igreja, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para com os que se mantêm em sua lealdade a Deus. Mesmo agora, estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. É verdade, isto é realmente o Armagedão que falámos nos episódios anteriores. Continua, diz: o decreto que finalmente sairá quanto ao remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que a Suera promulgou contra os judeus. Hoje os inimigos da verdadeira Igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Então, este texto está-nos a dizer que existe um paralelismo direto entre o livro de Ester, o que aconteceu lá, em que, através das ações de Mardoqueu, que era um justo filho de Deus, originou uma situação tal em que todos os judeus foram condenados à morte. Mas já vamos ver o que aconteceu. Continuando o texto, diz: a fim de assegurar popularidade e sua aprovação, os legisladores se renderão aos reclamos de leis dominicais. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viola um preceito do decálogo. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Ester, a Mardoqueu, o Deus vindicará sua verdade e seu povo. Tal e qual aconteceu nos dias de Ester, acontecerá novamente. Haverá uma lei, um decreto de morte assinado, haverá um tempo de angústia e haverá um livramento do povo de Deus. Mas vamos rapidamente ao livro de Ester ver se realmente foi isso que aconteceu. Ester 3, 1, 2 e 5 diz-nos o seguinte: o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e o pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu, que era israelita, não se podia prostrar por ele, porque um verdadeiro filho de Deus apenas se prostra perante Deus. Não se inclinava nem se prostrava. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. E por causa disto, isto foi suficiente para Amã querer condenar à morte não só Mardoqueu, mas todo o povo de Israel. Ester 7, 8 a 10. E Amã disse ao rei Assuero:
Existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os mate. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entreguem nos tesouros do rei. Então, tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. A lei foi promulgada. O poder civil condenou aquele povo e os declarou, fez um decreto de morte. Continua o texto, versículo 12 e 13. Então chamaram os escrivães do rei, no primeiro mês, no dia 13 do mesmo. E conforme a tudo contra Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias dos reis, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então temos aqui um paralelismo direto com aquilo que tivemos a estudar em Apocalipse. Nos dias de Esther, no dia 13 do primeiro mês, foi feito um decreto de morte. E para quando é que era a execução desse decreto? Precisamente 11 meses depois, a 13 do último mês. Então temos aqui um decreto de morte. Temos um período de angústia que durou exatamente 11 meses e que terminou no dia 13 do último mês. E como é que terminou? Esther 9:1. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário. Porque os judeus foram os que se assenhoravam dos que os odiavam. Assim como nós vimos em Apocalipse, nós vemos aqui neste quadro exatamente a mesma coisa. Temos um decreto de morte que se iniciou no dia 13 do primeiro mês. Temos um período de angústia que durou 11 meses e no final desses mesmos vemos novamente um livramento. O povo de Deus foi liberto. E a condenação não cai sobre o povo de Deus, mas cai sobre aqueles que tramaram este mesmo decreto. É como se a história viesse a repetir de uma maneira diferente, mas os tempos proféticos são exatamente os mesmos, porque no tempo do fim irá acontecer exatamente igual. Apocalipse 17, vamos reler do versículo 14 a 17, diz: Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também estão com ele os chamados eleitos e fiéis. Disse-me ainda: às águas que vistes e onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas, e os 10 chifres que vistes e a besta, estes odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Olhando para o quadro, nós vemos exatamente uma repetição da história de Esther. Vemos um decreto de morte, vemos um livramento por parte de Deus, e no meio vemos o mesmo período de 11 meses, um período de angústia, um período realmente em que todo o povo de Deus está com o decreto de morte sobre eles. Mas mais uma vez, como no livro de Esther, o povo de Deus será libertado. Será salvo desta condenação. Esta é a história dos últimos meses da história deste planeta. Temos um período de 2 semanas em que tudo parece estar a correr bem. Os planos para esta Babilónia espiritual estão a correr de forma perfeita. Os últimos a juntarem-se são os países da Europa que aceitam exatamente este decreto de morte. E de repente começam as pragas. De repente o mundo fica virado do avesso. Até que finalmente, ao fim de 11 meses, quando era suposto haver então a execução do decreto de morte, leva, em vez do decreto de morte,
temos o livramento do povo de Deus e a queda desta Babilónia espiritual. Bom, já vimos estes tempos proféticos, já vimos a parte principal desta visão, desta sexta visão sobre a queda da Babilónia, mas vamos concluir então este capítulo lendo os restantes versículos que cá estão e vendo alguns pormenores que também são importantes. E diz-nos do versículo 11 ao versículo 13, e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Então temos aqui uma lista infindável de mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, de pedras preciosas, de pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, e toda a madeira odorífera, todo o vaso de marfim e todo o vaso de madeira preciosíssima, de ferro, de bronze, de ferro e de mármore, e canela e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, corpos e almas de homem, ou seja, tudo. Nesta altura, os mercadores da terra, como nós chamamos, representam as grandes empresas, representam realmente a parte mercantil, também não terão a quem vender. Tal é o estado em que a terra se encontra nesta altura. Mas para nós percebermos bem porque é que está aqui a falar nos mercadores na terra, nós temos que olhar para estes dois capítulos de uma forma mais ampla e perceber que esta união alcança todos os aspectos da vida civil. Esta união mundial, e olhando para o nosso quadro que temos no ecrã, no capítulo 16 nós vimos que é uma união religiosa em que se unem quer o catolicismo, quer o protestantismo, quer o espiritismo, todas as fações da religião aceitam esta ideologia. Aceitam este domingo, este sábado espúrio, este domingo falso dia de adoração. Mas para isso é preciso uma união civil, para completar a imagem da besta, como vimos no capítulo 13 de Apocalipse. E essa união civil, como vimos no capítulo 17, versículo 15, tem o apoio popular de todas as tribos, línguas, todo o mundo, todas as pessoas do mundo aceitam e concordam com estas leis. Tem também o apoio legislativo mundial. Vimos em Apocalipse 18:3. Como vimos em Apocalipse 16, tem o apoio da comunicação social e, como estamos a ver agora, também tem o apoio dos mercadores da terra, ou seja, do mundo empresarial. É uma teia muito bem tecida. E a maior parte do mundo será enganado por isso mesmo. Porque as empresas, o mundo empresarial estará envolvido, a comunicação social, os governos mundiais, o apoio geral da população e o apoio geral também do mundo religioso. Será uma união mundial. Vamos ler um resumo exatamente disto, que nos diz o seguinte: o vinho de Babilónia é a exaltação do falso e espúrio dia de repouso acima do sábado, que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso do homem. Também a imortalidade da alma. Essas heresias afins e a rejeição da verdade convertem a igreja em Babilónia. E o que é que está envolvido aqui? Não é só a igreja, é reis, ou seja, os governadores deste mundo, comerciantes, mundo empresarial, autoridades e mestres religiosos acham-se todas em corrupta harmonia. Esta união mundial é que vai tornar isto possível. Vai tornar possível uma perseguição e um decreto de morte a todos aqueles que não se conformarem com as leis que irão ser impostas. Continuamos para o versículo 14 a 16, que nos diz: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti. Está a falar de Babilónia, desta prostituta, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que dela se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque, mais uma vez, o tempo profético, estas 2 semanas da queda da Babilónia, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Continua, versículo 17 a 19. E todo o piloto e todo o que navega em naus e todo o marinheiro e todos os que negociaram no mar se puseram de longe e, vendo a fumaça do incêndio, clamavam, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade!
no qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência. Mais uma vez o tempo profético, porque numa hora foi assolado. É interessante esta descrição que nós temos, a descrição destes tempos proféticos e como a Bíblia nos mostra claro todos estes símbolos para que nós possamos realmente compreender o que se vai passar no futuro. E este período de um ano será realmente um período tremendo da história da humanidade. E este período de humanidade marca os últimos dias, as últimas semanas da história deste planeta. E para terminar esta visão, temos então a conclusão profética. Do versículo 20 a 24 do capítulo 18, o juízo sobre Babilônia. Lemos no versículo 20, então, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E o ruído de mó em ti não se ouvirá mais. É interessante esta imagem que nos apresenta aqui para a queda de Babilônia. Uma pedra de mó, portanto aquelas grandes pedras redondas que serviam para fazer farinha, colocando o trigo ou outros cereais, e se rodava e fazia-se farinha com aquelas grandes pedras. Dá-nos esta ideia de um anjo levantando uma dessas pedras e quase como atirando ao mar esta Babilônia, esta prostituta presa a essa pedra. Bom, esta imagem é uma imagem que já se encontra em Lucas 17. O próprio Cristo falou exatamente sobre isso. Disse Jesus aos seus discípulos, Lucas 17, 1 e 2. É impossível que não venham tropeços, mas ai daquele por quem vier, esses tropeços, esses enganos. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra do moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Todo mundo vai ser enganado. Quase todo mundo vai ser enganado. Por este poder político, por este poder religioso. E o que a Bíblia está a dizer é que mais valia ser lançado ao mar, amarrada a esta pedra de mó, do que realmente enganar as pessoas. Mas é exatamente isso que vai acontecer. E para finalizar, versículo 23 e 24 que nos diz: e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz do esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Esta visão marca então a queda da Babilônia, o fim deste poder que dominou ao longo dos séculos e que mais uma vez dominará, mas nos bastidores. Mais uma vez o poder civil irá colocar as suas ideias adiante. Irá fazer com que o domingo seja um dia diferente, um dia especial de todos os outros. E quando isso acontecer, sabemos já de antemão que se iniciará todas as coisas que estão escritas aqui no livro do Apocalipse. Desde o primeiro decreto dominical até a este último que vimos, o decreto de morte. Todas as coisas que estudamos ao longo destas semanas, ao longo destes estudos, vão acontecer uma por uma. Mas quando chegar a esta altura, já será tarde demais. Porque quando chegar a esta altura do decreto de morte, todos já estão de um lado ou do outro lado. Ou com o sinal da besta, ou com o selo de Deus. Por isso não podemos esperar por esta altura profética para tomar a nossa decisão. Hoje temos que decidir de que lado queremos estar. Hoje temos que nos preparar para estas cenas. Estas que serão os tempos mais angustiosos de sempre da história da humanidade, da história deste planeta. Estás hoje tu a preparar-te para estes acontecimentos? Estes acontecimentos se aproximam rapidamente. E por isso este estudo deste livro é tão importante para nós entendermos o que se vai passar no futuro próximo. A partir do momento em que seja proclamada, decretada a primeira lei dominical,
todos estes acontecimentos acontecerão a um passo bem rápido, culminando com este último ano, o último ano da história deste planeta. A seguir, o que é que vai acontecer? Isso é o que vamos ver na próxima visão, na 7ª visão. Por isso, desde já lanço o convite para que possam assistir ao próximo episódio desta série do Apocalipse Revelado. Até lá, que Deus nos abençoe.